gente, como vocês estão? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou compartilhar um pouquinho com vocês nosso primeiro dia aqui na casa, né? Ontem foi nossa primeira noite, que a gente já veio pra cá, a mudança veio. Inclusive, gente, a gente contratou uma empresa pra carregar tudo, né? Não pôs a mão pra carregar nada. E assim, uma empresa muito boa, pra quem for aqui de Uberaba ou região. Eles fazem frete pra fora também. É Adalto Transporte ou Adalto Mudanças, eu não lembro. Vou procurar no Google, vou deixar aqui o nome certinho. Mas, gente, nossa, eu tava comentando com o Victor, eles embalaram tão bem nossos móveis que eu achei que nem quando a gente comprou eles novos da loja, vieram tão bem embalados assim. De tão cuidadoso que foi. E foram 3 pessoas pra carregar, né? Então foi bem rapidinho, porque a gente pegou e o caminhão trouxe só os móveis mesmo, as coisas grandes. Coisa pequena, tipo, de utensílios de cozinha, essas coisas a gente tá trazendo aos poucos. Por quê? Porque a gente, eu falei pro vídeo pra gente já vir trazendo e colocando no lugar. Aí, como a gente tava sem armário, inclusive ontem a gente mudou e ontem vieram montar o nosso armário, a gente não trouxe tudo. Por quê? Por causa que encheu já as bancadas, né? Com os mantimentos, essas coisas. E aí hoje, nosso primeiro dia aqui na casa, vamos começar a organizar, né? Que ontem os meninos já terminaram de montar o armário, era bem tarde. Inclusive o Victor instalou o chuveiro no escuro, porque eu falei pra ele que eu não iria tomar banho na água gelada, né? Aí, tipo assim, já tava de noite, a gente teve que desligar, né, o disjuntor ali pra poder instalar o chuveiro. Aí ele instalou o chuveiro. Ai, gente, que delícia. Porque a casa que a gente morava, além de ficar caindo, né? Porque o disjuntor já era antigo, o padrão também era muito antigo. A água não era boa. A pressão da água era muito ruim, que caía do chuveiro, sabe? Saía muita pouca água. Aí agora não, gente. A gente tem uma pressão muito boa pra tomar banho. Você gostou, amor? Gostei. Não é um hotelzão da vida, mas tá perfeito. O Victor já assim, não é um hotel. Mas prédio, né, gente? Geralmente eles têm pressão boa, né? Caiu lá de cima, né? E assim, gente, mas foi muito bom. Nossa, e eu tava morta de cansaço ontem, mas depois que eu tomei meu banhozão, inclusive eu fui dormir 2 horas da manhã. Aí hoje eu não pus despertador, porque hoje é um sabadão, né, gente? Eu peguei, acordei, 8 horas da manhã, olhei o que? Foi o quê? 8 horas da manhã, vou dormir mais. Aí eu acordei, era 10 horas. Tô com essa cara assim. Mas, gente, já acordei tem um tempão. Então eu tava aqui enrolando aqui no sofá, com a Duda, que ela dormiu aqui em casa. E aí a gente tem até uma caminha ali, né? Que depois a gente vai ajeitar ela pra quando alguém quiser dormir aqui. Mas por enquanto ela dorme no sofá, gente. Mas é um sofá-cama. Então assim, a casa tá uma zona. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês dessa organização. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Basicamente. Gente, o Vitor também acordou. Mesmo horário que eu, mais ou menos. Tá ali agora, deitada no sofá. Já tá do meio-dia, né, amor? Se não for. Meio-dia 11. Já é meio-dia, gente. A gente tá aqui ainda. Ressaqueado. Gente, eu não bebo, mas eu acho que a sensação de ressaca deve ser assim. Cansaço. Porque a semana toda a gente tá em função disso, né? De organizar. Função toda não, gente. A semana toda não. Mas a gente sempre tinha que vir aqui em casa resolver alguma coisa, né, amor? Ai, mas eu tô muito feliz, gente. Tá uma zona. Outra coisa que eu tô muito feliz, que aqui os cômodos são menores do que a casa que a gente morou. Apesar de ter 3 quartos e tudo mais. A casa lá, gente, era muito boa, o espaço. Só que o problema é o quê? Não tinha tomada direito. Uma casa enorme, gente. Tinha 14, 15 tomadas ao total. No total. E muito... Na sala a gente tinha uma tomada, gente. Pra ligar a TV a gente tinha que passar a extensão no meio da sala. Tipo, trazendo dos quartos pra sala. E era horrível. Agora que não, gente, ó. Tudo certinho. Aí a gente tá feliz por quê? Porque coube apertadinho, mas couberam nossas coisas, entendeu? Porque igual a minha mesa, gente, é de 6 cadeiras, mas a gente pretende trocar ela. Vender depois ou dar pra alguém. E comprar uma menorzinha, redondinha, né? Que eu acho que vai acomodar aqui melhor. Por quê? A princípio, né? Porque depois a gente tem plano de aumentar a casa. Só que isso, gente, é lá mais pra frente. Temos outras prioridades aqui na casa, que é fazer a garagem, fazer lá o fundo lá, né? Então, tipo assim, aos poucos vamos colocando tudo no lugar. Aí o sofá, gente, ó, ele é grandão. O tamanho dele, assim, ó, o tamanho de uma cama queen, se eu não tô enganada. Então é um pouco maior, né? Porque uma cama queen eu acho que tem uns 50 e poucos, né? 1,58. Não, mas acho que tá certo, ele é 1,80 contando os braços. É o tamanho de uma cama queen, gente. Então é bem espaçoso. A Duda começou dormindo aqui hoje, na hora que eu levantei pra ir no banheiro, ela tava lá do outro lado já. E a bicha, você acha que não ter a cortina atrapalhou ela a dormir? Engana você, gente, ela capotou. Nossa família, a gente é bom de sono? Tem isso não. Aí, gente, ó, a geladeira também, a gente achou que ia ficar muito ruim aqui por causa da passagem.
Aqui ficou bom. Poderíamos chegar até um pouquinho mais pra cá, só que aí a tomada não daria certo, né? Dali, ó, pra sair na porta da cozinha que ficou mais apertado. E aí, como a gente é gordo, né? Passa um pouco apertadinho, mas passa, entendeu? Mas a gente achou que ia ficar super ruim. Aí, tá vendo, ó? Aqui ficou uma abertura bem grande. Bem grande. Aí, a gente tá pensando o quê? Depois de vir pedir pro rapaz que fez a nossa elétrica, né? Porque a gente teve que refazer a elétrica da casa. Puxar ali a tomada pra nós ali, ó. Ou o Vitor mesmo, vendo um vídeo no YouTube. Mesmo ele não tendo feito, às vezes ele olha e a gente faz. Porque aí dá certo da gente chegar um pouco mais a geladeira, né? E distribuir melhor o espaço. Mas, gente, olha pro armário. Tô muito feliz, gente. Ontem eu gravei um pouquinho os meninos montando. Olha, gente. Aquele espaço ali, sabe o que que é? Reservado pra minha lava-louças. Vou ter agora? Não, mas ele tá aqui, né? O que é isso? Isso aqui é a gente, como é que fala? Profetizar, entendeu? O espaço dela tá aqui. Eu não tenho, mas tá aqui, pra quando eu tiver. E aqui, gente, eu não conseguia colocar uma de 14 serviços, vocês acreditam? Porque do chão até minha pedra tem só 80 centímetros de altura. Aí não ia caber, infelizmente. Mas aí a gente pegou e olhou a medida de um de 10 serviços, eu acho, se não tô enganada. E aí eu passei pro meu sogro, né? Porque meu sogro é um marceneiro. Apesar de que não foi ele que fez o armário, foi os meninos que trabalham lá com ele. Aí aqui, ó, como ficou a distribuição do armário. Aqui debaixo da pia, tem prateleirinha. Olha lá, ele é fundo, ó. Só que ali naquele canto eu vou colocar coisas que eu não vou acessar tanto, né, gente? Porque fica ruim pra poder pegar. Quinas, né, gente? Trabalhar com quinas e aqui em casa tem muita quina. Aí aqui ficaram gavetas, 3 gavetas. Que aí geralmente eu coloco tipo talher, né? Pano de prato, papel toalha. Aqui, gente, é o espaço, teoricamente, do forno. Só que como não teremos forno agora, os meninos colocaram porta, tá vendo? E aí o que acontece? Pra gente poder ligar o forno aqui, a gente tem que furar aqui, ó, embaixo, passar a mangueira do gás lá pra fora. Só que a gente tem que olhar se a mangueira do gás não vai ficar no rumo da onde fica a máquina, entendeu? A gente tem que ver certinho. Mas vocês acreditam que eu gostei, gente, do botijão aqui? Eu já tô até começando a repensar se eu vou colocar meu forno aqui. Porque depois eu acho que a gente vai ver se a gente faz os armários aqui de cima também. Vamos pensar, né, na necessidade, se vai ter, ou se não tiver necessidade de armário, colocar uma outra prateleira. E aí eu tava pensando nesse pá, entendeu? Não colocar mais o forno aqui. Tava pensando. Bora ver, né, gente? Bora ver. Que aí agora, por enquanto, o botijão que vai ficar aqui dentro. Aí, gente, uma das coisas que eu mais... é daqueles que não bate, sabe? É muito chique, né, gente? Aí aqui eu tenho porta-temperos. E é um porta-tempero... Olha aqui o tamanho, gente. Bem espaçoso, ó. Acho que eu nem tenho tempero pra pôr aqui. De tanto espaço. Aí aqui, mais... uma portinha. E ele, tá vendo, ó, gente? Canto, né? Canto você faz o quê? Coloca que você não usa muito. Entendeu? Então eu vou organizar meu armário. E aí eu vou ver como que vai ficar. Provavelmente eu vou pôr os mantimentos desse lado aqui, gente. Provavelmente. Porque ele de bar da pia não dá, né? Só que aí agora temos também o quê? 2 gavetões aqui bem enormes. Que eu não tenho muitas panelas, então provavelmente eu colocarei as panelas aqui. Eu tô pensando e acredito que as panelas eu vou colocar aqui. Tá sujo ainda, tá, gente? A gente não limpou. Mas, tá vendo, ó? E eles são altos, dá pra pôr bastante coisa. Talvez eu coloque prato e copo aqui também. Ou as taças. Vamos ver, gente, vamos ver. Vou me organizar. Uma coisa que eu queria muito, só que aqui não dava pra fazer, uma cristaleira, infelizmente. Né, então... é isso, gente. Mas eu amei a cor. A princípio a gente ia colocar um clarinho e tal. Aí eu falei com o Vitor, né, que eu tinha visto uma rosinha clarinha. O Vitor, não, rosa não. Aí eu peguei e falei, nossa, se esse verde ficasse bom. Porque é difícil da gente visualizar, né, gente? Porque aqui, ó, é cinza, a preda é preta e tal. E eu pensei, se ficasse bom esse verdezinho, porque eu amo verde, é minha cor preferida. Aí meu sogro, não, fica bom, que não sei o que tem. Aí ele me deu um pedaço do MDF que ele já tinha lá. E a gente veio e testou. Se a gente iria gostar, né, da composição. E eu amei. Amei. E aí, futuramente, se a gente for fazer armário aéreo, né, vai ser dessa mesma cor aqui.
e com madeira. Adoro, gente, misturar essas cores assim com madeira. Dá pra observar pelos meus móveis, né? Que a gente já tem. Mas é isso, gente, é organização. E eu compartilho um pouquinho com vocês. Aquele dia, né, eu e a Duda veio fazer faxina, só que vocês sabem, né, gente? Mudança, montou o armário e tal, aí sujou. Só que não tá aquela sujeira grossa, né, nas paredes. O chão também tava bem sujo. Era uma sujeira grossa, né? Agora não, agora é mais de boa pra gente poder limpar tudo. Mas é isso, gente. Limpar a geladeira também. Não, e sério, gente, a melhor coisa que a gente fez foi arrumar uma pessoa pra poder vir fazer a mudança pra gente. Sabe por quê? Porque é muita coisa pesada. A geladeira é muito pesada, a máquina é muito pesada. Inclusive, eles acharam que essa geladeira não passaria na porta, gente, mas passou. Eles acharam que ia ter que arrancar a porta pra poder tirar lá da outra casa que a gente morava, né? Pra poder passar a geladeira, mas não foi necessário, porque quando a gente comprou não precisou. O pessoal da entrega conseguiu colocar lá dentro. Aí, sério, eu já tava prestes a arrancar a porta, porque eles acham que não sairia. Não passaria, né, a geladeira, mas passou de boa. E é isso, gente. Pra quem me conhece sabe que eu odeio mudança, mas essa mudança foi muito boa, né? Porque foi pra nossa casa, né, mozão? Gostando, neguinho? Preguiça. Tá com preguiça? Acordou tarde, né? Vitor, não... Gente, até de final de semana, né? Ele tá acostumando a acordar tarde agora. E eu ficava brava, porque antes, final de semana, mesmo no final de semana, ele acordava 7 horas da manhã, só que ele simplesmente não só acordava. Ele acordava e me acordava também, entendeu? Então, tipo assim, nossa senhora, agora ele tá dormindo um pouquinho. Tá ficando mais velho, amor? Cansado, né? Então, mas aí quando fica mais velho tem que acordar mais cedo. Nós é ao contrário. Os velhos não acordam 5 horas. Uhum. Nós vai estar com os olhos regalados, não, já. Nós não, gente. Dá 8 horas, nós tá custando levantar da cama. É o contrário. Mas é isso, gente. Cansaço também, né? Obesidade, eu acho. Também. É uma mistura de tudo. Nós também não dorme cedo. Eu não dorme cedo. Tipo assim, a gente dorme geralmente. Mas dorme. 8 horas já tá como diria, 9 horas. Quando é 8 horas já tá fazendo meia-noite já. Nós não, gente. A gente dorme 2 horas da manhã, geralmente. Então, assim, nem é saudável, né? Acordar 5 horas da manhã, dormindo 2 horas da manhã. Mas é isso, gente. Foi muito bom a gente ter contratado uma companhia pra poder ter uma empresa, né? Pra carregar os móveis, porque a gente não teve que carregar móveis, né? Pesado. Os pequenos. Que já dá um trampo, né? Você tem que desocupar, carregar aqui pra dentro. Sim, eles têm serviço também, gente. A gente trouxe porque a gente quis, porque a gente quer trazer aos poucos pra já colocar no lugar. Porque igual o guarda-roupa ainda não ficou pronto, né? Então. E eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Uma das maneiras que a gente já fez, mais organizado. Porque agora, como a gente veio de Portugal com 5 malas de 23 quilos, nós colocou nossas roupas, a gente sobrou. Porque tem mala com lençol, tem mala, tipo assim. Tem uma mala que nem tá muito cheia, a gente consegue colocar as cobertas e tudo mais. E a minha cama é baú. Então, as coisas que já ficavam debaixo dela, árvore de Natal, essas coisas assim, já vou colocar lá, entendeu? Então, tipo assim, já estamos num cenário muito melhor do que muitas mudanças que a gente fez, né, amor? A gente não carregou nada, eles colocaram aqui tudo, embalaram tão bem as coisas, gente, não, vocês não têm noção. Eles passavam plástico bolha, colocavam tipo um edredom, a coberta, e depois mais, tipo papel filme, sabe? Gente, muito bem embalado, muito bem embalado. Tem uma foto aleatória, eu acho, da mesa do meu escritório com placa. Sim, gente, né? Sim, nem quando a gente comprou, né, amor, que o pai do Vitor coisou, sim, apesar da mercenaria ficar muito perto, né? É que a mercenaria mesmo você vê. Não tem muito isso, né? Sim. E eu, pelo menos, trabalhei com isso, nunca vi. Vejo na rua passando mouse para. Eu acho que eles fazem, tipo, igual, por exemplo, os meninos trouxeram, né? O MDF já vem com a proteção e eles cortam o MDF e deixam aquela proteção, né? Isso, essa proteção já vem de fábrica. Sim, Mas, gente, muito bem embalado tudo, muito bem embalado tudo. E uma coisa que o senhorzinho, ele falou, né? O que dirigiu o caminhão, porque 3 pra carregar, mas tinha um senhorzinho do caminhão, que é o dono do caminhão, né? Ele já é mais de idade, então ele ficava dentro do caminhão meio que ajeitando as coisas e tudo mais. E ele dirige o caminhão. Ele falou, tipo assim, mercenaria, se eles estragam o móvel, gente, eles vão lá, cortam de novo a madeira, alguma coisa, e vem, né, e coloca. E arruma, né? Eles não. Então, tipo assim, muito cuidadosos, gente, muito cuidadosos mesmo. E aí, tipo assim, tem coisa nossa que tá até embalada, eu vou mostrar pra vocês. Vou dar um overview da casa, né? Vocês já viram aqui como é que tá aqui a sala, com a cozinha. Vou mostrar o restante. A Duda, a gente correu pra lá. Por quê? Porque eu falei que eu ia gravar aqui. Ela falou, ai, tô muito feia. Foi se arrumar, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como que tá a bagunça pra vocês. Bom, gente, essa situação que se encontra no meu quarto tá assim. Só, tipo, troquei o lençol, né? Inclusive, eu tenho que até que pegar e lavar o protetor do colchão, gente. Porque a melhor coisa que tem é protetor do colchão.
igual o Vitor dessoou bastante. Então, nosso colchão sempre ficava amarelado. O travesseiro também. Só que dessa vez a gente já comprou o protetor já. Inclusive, eu acho que a gente ganhou de brinde quando a gente comprou a cama. No travesseiro também a gente colocou o protetor, então tá tudo zero. Aqui é a minha cama, sabe? E olha que vocês verem, gente, ela é meio couro, né? Eles embararam todo o baú. Eles desmontaram também, né? Porque tem coisa que tem que desmontar, igual a mesa também. E a mesa é tampo de vidro. Maior cuidado, gente. Aí aqui a gente colocou a cortina, pediu pros meninos colocar a cortina pra nós. Só que o que aconteceu? A cortina é muito grande e eu esqueci que ela era muito grande. E aí, ela tá arrastando muito no chão, tá vendo? A gente vai ter que levantar depois um pouquinho mais o varão. Aí tá aqui essa baguncinha, escada no meio, ó, roupa aqui no chão, porque a gente não trouxe o cesto ainda. Corredor, tá aqui no banheiro, gente. Mas o banheiro também tem muito o que mostrar, né? Tá uma baguncinha, mas também nem é tanto, assim. Aí esse quartinho é o quartinho da bagunça. Esse quartinho é o da bagunça, gente, olha aqui. Tem essas duas cadeiras, escritório, coisa que a gente já veio trazendo já. Essas coisas aqui, ó, igual a árvore de Natal ficava debaixo, né? Na parte de baixo do baú. O nosso fogão antigo, gente, ele é novinho. Olha você ver, tanto que ele tá protegido. Baú também, ó, eles colocaram papelão aqui nas quinas pra não estragar, ó, tá vendo? Pra não danificar. E aí, como eu não, provavelmente, eu não sei se eu vou usar esse buffet. O fogão eu não vou usar por agora. Aí a gente nem desembalou, a gente já deixou, ele falou, pode deixar embalado, porque eles arrancam também, tá, gente? Eles embalam, depois eles arrancam, porque eles embalou os plásticos, tudo. Coloca dentro do saco de lixo e já colocaram lá fora já. Aí eles me perguntou se passava lixeiro ontem, só que eles mesmos já viram que tinha saco de lixo lá e já deixou já lá. Então, muito bem embalado. Olha, na parte de baixo também tem papelão. Aí aqui tá essa badernona, e aqui tem mais mala. E aqui nosso office, gente. Aí a única coisa que eu fiz foi mudar a disposição das mesas. Porque antes, lá na outra casa, eram 3 quartos também. E a gente ficava, o Vitor em um e eu em outro. E a gente não tinha cama, né? Só que, bom, gente, voltando aqui que o meu celular tá com a memória cheia, tem que apagar algumas coisas. Aqui, a gente vai ficar junto, eu e o Vitor. Porque quando vier alguma visita, ela vai ficar de boa aqui, entendeu? A gente não vai atrapalhar na hora de trabalhar. Então a gente vai fazer esse teste, vai dar pra eu e o Vitor trabalhar no mesmo espaço. Aí, gente, essas mesas aqui é um pouco o tom diferente. Por quê? Porque a minha eu escolhi aquele mais avelã, sei lá que cor é essa aqui, ó. E o do Vitor ele é um pouco fundo mais acinzentado, tá vendo? E aí, tá vendo os gaveteirinhos, gente? Todos protegidos, porque o Vitor tem um e eu tenho um. E aí, o Vitor também tinha 2 mesas, só que aí a gente não usava, né? Aí a gente pegou e passou pro irmão dele, a outra deu pro irmão dele pra poder trabalhar, né? Que trabalha com a gente. Aquele frigobar é do office. E é isso, gente. Essa baguncinha aqui. Depois a gente tem que ajustar o pezinho dessa mesa aqui, ó. Pra eles ficarem na mesma altura. Só que aí eles só vieram colocando mais ou menos, né, gente? As coisas aqui. E eu acho que é porque eles não acharam que iria caber essas 2 mesas assim. E, gente, é tão engraçado que foi medido certinho pra ficar uma mesa inteiriça lá no meu outro quarto. Onde eu ficava trabalhando. E não é que coube, e aqui ainda coube com um espaçozinho ainda aqui, ó, gente. Eu achei que não ia caber. Porque aquele é largo, acho que igual, só que o outro era mais comprido, né? Aí esse daqui não é tão comprido. Mas vai dar certo, gente, que eu fico com a minha cadeira de cá, o Vitor fica com a dele de cá, aí não tromba. Aí eu ia tentar pôr o frigobar ali, mas ficou muito justo, aí eu tirei e deixei ele ali. Depois a gente pode pôr uma plantinha. Também, gente, depois, mais pra frente, a gente provavelmente vai fazer outra marcenaria pra cá. A gente quer pôr uma estante com livro, né? E aí a gente vai padronizar as cores pra ficarem todas iguais, de tudo. Mas por enquanto, gente, tá ótimo, né? A gente tem um espaço pra trabalhar confortável. Baby, e é isso. you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.